E aí pessoal, tudo bem? Olho aqui de novo para mais um vídeo, psicólogo Rodolfo Sampaio. E hoje eu vim te falar que de fato a gente não sabe brincar com as nossas crianças. Por que que eu tô falando isso? Para variar, eu tenho percebido, eu tenho reparado quanto a gente tem alguns comportamentos, alguns costumes em relação às brincadeiras das crianças que eu acho que talvez precisem serem olhados de uma outra forma ou serem melhorados de alguma maneira. Por quê? Do que eu tô querendo falar? É muito comum a gente ainda enxergar, muita gente ainda enxergar as brincadeiras das crianças como algo que simplesmente vai fazer elas passarem um tempo. Então assim, a gente tá aqui no novo, por exemplo, vão lá brincar, pega uma bola, pega um carrinho, vai lá brincar. E aí fica aquela coisa extremamente limitadora em que você dá uma bola ou um carrinho para os meninos, dá uma boneca ou um conjunto de panelinhas para as meninas e eles vão brincar e ponto final. Como eu falei, esse exemplo que eu dei é extremamente limitador. Você querer que as crianças simplesmente brinquem com bola, carrinho, panelinha ou boneca, como se essas fossem as únicas opções de brincadeiras ou de brinquedos que a gente que a gente pode dar para as crianças. Então não são só essas, existem milhões de brinquedos, milhões de brincadeiras que a gente pode oferecer para as crianças e ampliar o repertório delas, tanto de aprendizado quanto de prazer em relação ao que elas estão fazendo. Então, assim, o primeiro ponto é, a gente precisa ampliar e não limitar as brincadeiras dos nossos filhos. E por que que isso é importante? Porque acho que talvez você que esteja vendo esse vídeo já deve ter ouvido falar isso em algum momento. Acho difícil que não, mas enfim. Porque através das brincadeiras que as crianças se desenvolvem. E eu tô falando de desenvolvimento em todos os sentidos. Desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo. É a partir das brincadeiras que elas aprendem a se relacionar, elas aprendem a tolerar a frustração, elas aprendem basicamente tudo através das brincadeiras. Então, eu limitar as brincadeiras dela, eu também estou limitando o aprendizado delas. Então, isso não é legal. Se a gente, de fato, quer que os nossos filhos, as crianças que estão ao nosso redor, tenham desenvolvimentos saudáveis e elas, de fato, se desenvolvam bastante, a gente tem que favorecer isso de alguma maneira e ampliando o repertório de brinquedos e brincadeiras é uma excelente forma da gente fazer isso. Então, o primeiro ponto, não limitar achando que só determinados brinquedos aquela criança precisa. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, que também entra nesse assunto, é o quanto a gente brinca muito pouco com as crianças. Então a gente tem esse costume de dar o brinquedo e mandar ela ir brincar. Desculpa. Que aí eu também acho que é muito complicado, porque assim, sim, as crianças precisam de tempo e de espaço para brincarem sozinhas, para elas aprenderem algumas coisas sozinhas, para elas terem mais autonomia, para elas aprenderem a se socializar entre elas, mas não dá para deixar as crianças brincando sempre sozinhas. Elas precisam de supervisão. E eu tô falando de criança, então você entenda a criança até uns 10, 11 anos, pelo menos, mas isso também não significa que adolescente não precisa de supervisão. Então eu quero dizer assim, criança, seja ela de 1 ano, 2, 3, 4, 6, 8, ela precisa de alguma supervisão. Não é porque o meu filho tem capacidade de ficar sozinho no condomínio que eu vou deixar ele sempre sozinho no condomínio brincando. É, ele ainda não tem a capacidade cognitiva é, ou de experiências mesmo, para poder avaliar e não se colocar em risco em nenhum momento, para não fazer coisas que não devem ser feitas em nenhum momento. Assim, eu preciso da autonomia, mostrar que eu confio, mas eu também tenho que estar perto. Não adianta eu só aparecer quando meu filho bateu em alguém ou quando alguém bateu nele. Eu preciso estar mais perto em outros momentos também. Não sempre, mas eu preciso estar mais perto. E aí entra na questão do quanto a gente brinca pouco. Então é muito comum a gente dar o brinquedo e mandar a criança brincar, mas a gente não brinca com ela. E por que é importante a gente brincar com ela? Porque tem coisas que na brincadeira a gente vai poder ensinar. Então, se eu quero que o meu filho ele tenha melhor coordenação motora, eu posso ajudar ele a chutar bola, eu posso ajudar ele a jogar uma bola de basquete, eu posso ajudar ele a fazer algumas atividades que vão ajudar ele a ter mais coordenação. Se eu quero que meu filho aprenda números, eu posso fazer brincadeiras com números para ele aprender melhor os números através de brincadeira, sem ser uma obrigação. Se meu filho está com muita dificuldade em gramática na escola, eu posso criar ou pegar brincadeiras que utilizem da gramática para ele aprender
de uma maneira mais tranquila, sem ser uma obrigação da escola, por exemplo. Isso a gente pode fazer com tudo. Ah, mas meu filho é muito pequeno, ele não está aprendendo nada na escola assim ainda. Tudo bem, mas eu posso, a partir da brincadeira, fazer ele aprender regras, limites, aprender questões emocionais. Eu posso fazer ele aprender um monte de coisa através das brincadeiras, mas eu preciso estar junto também. Não dá pra gente esperar que as crianças aprendam tudo sozinhas, porque elas não vão aprender tudo sozinhas. Ou vão aprender do jeito delas. E aí talvez a gente junto, a gente possa de fato ensinar algumas coisas de uma outra maneira para facilitar o desenvolvimento e o aprendizado delas. E para finalizar, uma outra coisa que acontece muito é o quanto a gente também tem muita dificuldade de dar brinquedos adequados para as crianças. Espero que eu não esteja com a mão na saída de áudio. O quanto a gente tem dificuldade para dar brinquedos para as crianças, brinquedos adequados. Então a gente costuma dar brinquedos que ou vão estimular muito pouco, ou brinquedos que não vão estimular nada. Então às vezes a gente vai dar, toma uma bola que uma bola é o suficiente. Tá, uma bola é legal, vai estimular muita coisa corporal, de coordenação, mas só isso que ele precisa? Ou ela precisa? Toma uma boneca. Tá, o que a criança vai aprender sozinha com a boneca? O que mais que eu posso oferecer? E aí, falando nisso, eu vou deixar 3 perfis aqui embaixo, que é o Montessoriano, o Papo da Professora Denise e o Brincar... E até esqueci o nome. Brincar, eu vou dar uma coladinha que eu esqueci. Aprender como brincar, até confundi. São 3 perfis que ensinam brincadeiras simples, práticas e quase com material reciclável, praticamente a maioria delas, que também ensina que a gente não precisa só comprar brinquedo caro e brinquedo eletrônico para os nossos filhos e para as crianças em geral. Então, assim, dá pra gente melhorar a forma que as nossas crianças brincam, dá pra gente estimular melhor eles. E não é muito difícil. O que a gente precisa, na verdade, é disponibilidade, interesse, porque a maioria das crianças, quando a gente de fato está junto e oferece outras opções, eles adoram. A grande maioria das crianças. Então, assim, não perde a oportunidade de ensinar algo diferente para o seu filho, de ampliar o repertório de brincadeiras de aprendizado dele ou dela, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então, assim, pode parecer uma coisa simples, não, mas ele tá lá brincando, é importante ele brincar. Não é ele ter um monte de coisa, não, ele não precisa ter um monte de coisa, mas ele precisa ampliar o repertório, assim como todo mundo. Se a gente faz a mesma coisa todo dia, eu não estou aprendendo quase nada. Se a criança brinca com a mesma coisa sempre, ela também não vai estar aprendendo quase nada. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso e tentar colocar em prática, melhorar um pouco o quanto a gente tem, a forma que a gente tem ensinado os nossos filhos a brincarem e a se desenvolverem. Beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam disso, se vocês concordam ou não, enfim. O que vocês acham de tudo isso. E até o próximo vídeo.